Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Para darmos início aos festejos em honra a Santa Teresinha, nossa padroeira local paroquial. Para nós, que estamos inseridos no mundo, lá fora nada mudou, Continuamos o nosso trabalho, nossos afazeres, mas para nós, enquanto comunidade de fé, o tempo mudou. É um novo tempo, é um tempo de graça. Não podemos, olhar, para esse tempo da festa da padroeira como se olhássemos para as outras realidades do mundo. Devemos ter um olhar místico para este tempo, assim como os grandes tempos da vida da igreja, Quaresma, Advento, Páscoa, se descortinou para esta comunidade paroquial um tempo novo. Atrevo-me a chamar de uma pequena Páscoa, onde todos devem viver voltados para o Senhor, como eu disse, que humildemente se nos dá sempre que nós estamos reunidos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor vem a nós, Ele se doa, Ele se entrega, Ele se faz o nosso alimento tanto na palavra quanto no pão eucarístico que nós comungamos. Que eu e você sejamos sempre desejosos destes momentos de encontro com o Senhor, para que Ele nos resgate, Ele nos salve, Pois Ele veio a este mundo exatamente para isto, não para condenar o mundo, ou seja, as pessoas, mas para que as pessoas sejam salvas por meio dEle. Nós iniciamos a liturgia da palavra com esse texto, início do livro de Esdras, que é uma narração, da libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Durante um período de 50 anos, este povo esteve ali cativo, sob a dominação de Nabucodonosor. Então, quando Ciro se torna rei da Pérsia, ele invade a Babilônia, depõe Nabucodonosor e permite que os judeus que ali vivem retornem ao seu país para reconstruir as cidades e, sobretudo, o templo, a casa de Deus que havia sido arrasado, por ocasião daquela invasão de Nabucodonosor. Ciro é um rei pagão, mas ele se torna instrumento do agir de Deus para libertar o seu povo. E eles voltam, e reconstroem, o templo de Jerusalém, o lugar do culto, o lugar da oração. E é o que de modo poético se canta no Salmo 125. É uma grande ação de graças que o salmista faz a Deus por essa obra portentosa que ele realizou em favor do seu povo. Libertá-los, da escravidão, tirá-los do exílio, para que eles retornassem à sua pátria. Aqueles que quiseram, Os que não quisessem, Ciro disse, vocês podem permanecer aqui. Daí é que houve a dispersão dos judeus pelo mundo, Foi a partir deste episódio, da permissão que Ciro deu aos judeus para retornarem. A grande maioria voltou para Israel, mas muitos ali
permaneceram e eles foram se espalhando pelo mundo até chegar à costa do Mediterrâneo, na cidade de Alexandria, que hoje é Istambul, a maior cidade da Turquia. Então, o salmista canta aqui essa maravilha de Deus, né? Nós estávamos como que mortos, né? O Senhor nos libertou, nos conduziu de volta para casa. Nós devemos, né, em espírito de fé, nos apropriarmos desta palavra, entendermos que ela é dita a nós no hoje da nossa vida. Nós que muitas vezes também experimentamos, né, a tribulação na nossa vida. Muitas vezes nos sentimos exilados de nós mesmos, né? E o Senhor, Ele vem de encontro na medida em que nós pedimos, que nós depositamos a nossa esperança nele, o seu socorro vem, até por meios que a gente não espera, como foi o caso de Ciro. Não era nada judeu, né? Mas ele, né, foi movido pelo Espírito Santo de Deus para ser um instrumento de salvação, de libertação. Que esta confiança do povo judeu, que nós lemos nas Sagradas Escrituras, no seu Deus, né? Eles esperavam sempre no Senhor. E no tempo oportuno, o Senhor os valeu. Que nós também alimentemos essa esperança em nós, né? Que nós alimentemos, né, uma esperança de que o mundo, né, pode ser libertado dos seus males, sobretudo a pobreza, a miséria, as guerras que nos assustam, né? O arrivismo entre nações e pessoas. Devemos esperar em Deus, mas também nós devemos agir. Devemos ser proativos na construção da paz. Sejamos proativos, né, na reconstrução de um mundo onde todos possam viver e viver em paz e viver bem. Agir assim é ser luz para o mundo, é viver em sintonia com o Senhor Jesus, aquele que é a luz verdadeira emanada de Deus, que veio a este mundo para dissipar as trevas que há em nós e que há ao nosso redor. E nós já fomos iluminados, nós fomos enxertados em Cristo no nosso batismo, né? O batismo nos lavou e nos revestiu da beleza de Cristo. Naquele dia, né, houve o rito de entrega da luz, né? O nosso padrinho ou madrinha acendeu uma velinha no círio, nos entregou, ou pelo menos aproximou de nós, aqueles que eram bebê, dizendo: fulano, receba a luz de Cristo. Naquele rito simbólico, né, nós fomos iluminados de verdade pelo Senhor Jesus. E nós devemos, ao longo da nossa caminhada de vida cristã, recobrarmos esta luz. E ela é alimentada, né? Depois a gente cresceu, foi para a catequese, fomos nos inteirar da fé que nós recebemos no batismo e que nós não tínhamos conhecimento dela, pois fomos, a maioria de nós, batizados na fé dos nossos pais e padrinhos, né? Então, na catequese, em tantos outros momentos oferecidos pela igreja, são momentos para reavivar a chama da fé, a chama do Cristo na vida de cada um de nós, para que se dissipe tudo aquilo que é sombra, tudo aquilo que é treva e que tantas vezes nós experimentamos. Tantas situações de escuridão que se abate sobre as nossas vidas. Mas eu devo lembrar, eu fui iluminado. E se a minha lamparina, se a chama, né, da minha fé está se apagando ou se apagou, eu devo retornar a Ele, ao Senhor Jesus, a luz do mundo. E na medida em que eu sou iluminado pela verdade do Evangelho, eu não devo guardar essa luz comigo, né? Mas pelo contrário, eu sou iluminado para eu me tornar uma luz para a vida do outro, da outra, para a vida do mundo, né? Então, o cristão jamais vive a sua fé ensimesmado, fechado. Não, eu fui iluminado, eu devo refletir algo desta luz que me foi dada na vida das outras pessoas, na vida do mundo, a exemplo de Santa Teresinha, né? Uma monja em tenra idade, né, que morreu com 24 anos, mas iluminou o tempo em que ela viveu e continua iluminando
continua sendo inspiração para tantos cristãos e até não cristãos, né? Creio que vocês sabem que alguns muçulmanos do Egito, eles veneram Santa Teresinha, né? Não professam a fé cristã, mas eles têm uma enorme admiração por Santa Teresinha, né? Lá tem uma igreja dedicada a ela e eles costumam visitar aquela igreja, eles alimentam uma simpatia, um grande carinho por Santa Teresinha. É o que eu e você devemos fazer. Santa Teresinha, né, é uma irmã nossa na fé, que colocou Cristo no centro de sua vida, né, se permitiu ser iluminada por Jesus Cristo e ao longo da sua breve vida, ela iluminou muitas pessoas e lá do céu ela continua iluminando. É um desafio meu e vosso, né, nós também sermos luz para este mundo, não vivermos a nossa fé de modo tímido, né, mas que nós sejamos intrépidos, corajosos, que nós tenhamos gosto e orgulho de sermos cristãos, católicos, de termos o Evangelho como nossa regra de vida. Mas muitas vezes a gente, por conveniência, né, porque né, às vezes não é muito simpático você dizer da sua fé, dar as razões da sua fé para o mundo, né, vamos nos recuando, vamos, né, levando as coisas a meio termo e não devemos agir assim, né? Devemos, né, ouvir bem aquilo que nos é anunciado e depois retransmitir aos outros, né? A quem, como é que diz o finalzinho do Evangelho? Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo que ele pensa ter. Então, se eu tenho a graça crística em mim, se eu tenho a luz de Deus na minha vida e eu cultivo essa luz, mais luz me é dada, né, para que eu me torne um facho, né, a iluminar, a refletir luz na vida dos outros. Mas se eu sou tímido e eu me satisfaço com aquela coisinha bem mirra, michada, né? Até aquilo que eu acho que é a minha segurança um dia me vai ser tirado. Então sejamos audaciosos, corajosos, né? Lembremos do que nos ensinou Jesus no evangelho de ontem. Ele dizia, né, os filhos das trevas são muito mais espertos e audaciosos nos seus negócios do que os filhos da luz. Então, se eles são audaciosos, espertos, sagazes em seus negócios mundanos, muito mais os filhos de Deus, os filhos da luz o devem ser. Então não tenhamos medo de arriscar, de nos lançarmos, de verdadeiramente nos aproximarmos da luz que é Jesus. É bem verdade que quando numa noite que falta luz, a gente, né, aos poucos os nossos olhos se acostumam a andar no escuro, mas é muito melhor quando estamos na claridade. No escuro eu não sei muito bem onde estou tocando, onde estou pisando, mas na claridade eu caminho, eu toco com segurança nas coisas. Então que nós não tenhamos medo da luz, por mais que estejamos em situações que nos fizeram acostumar e até gostar da sombra e da escuridão, queiramos sair desta situação. Nos aproximemos de Jesus, a luz do mundo. Que Santa Teresinha, padroeira da nossa paróquia, nos ajude neste propósito. Que, acima de tudo, nós imitemos as suas virtudes e exemplo, né, de pessoa que, mesmo lá, dentro do Carmelo fechado, ela tinha esse desejo de ser missionária, de levar a luz de Jesus para a vida do mundo, a vida das pessoas. Ela não pôde ser uma missionária indo, né, aos lugares distantes, mas dali de dentro do Carmelo ela rezava, ela intercedia por aqueles que estavam nos campos de missão e por isso, juntamente com São Francisco Xavier, ela é a padroeira, são os padroeiros da missão da Igreja Católica. Então, que nada seja um empecilho para a gente levar a luz de Jesus para a vida das pessoas, sobretudo no mundo em que nós estamos, cheio de desafios, de inquietações, mas nós dispomos de recursos, né? Teresinha, Paulo, há 2000 anos não dispunha, mas que foram intrépidos em levar a mensagem do Evangelho, a luz de Jesus para o mundo.
Sejamos criativos, não sejamos medrosos, sejamos proativos, né, em levar essa luz de Jesus para a vida das pessoas, que nós queiramos cooperar para tirar tantos e tantas que vivem na ignorância, que desconhecem os valores evangélicos, exatamente por vivermos num mundo aparentemente cristão, porque muitos falam de Jesus, mas não o conhecem, é que nós vivemos essa confusão toda. E é preciso que o evangelho seja pregado, que Jesus verdadeiramente seja conhecido, não apenas de nome, de dizer, eu creio em Jesus. Isso até um papagaio sabe, né? Se você disser para o seu papagaio o periquito, ele repete, né? Mas ele não sabe o que está dizendo. Eu preciso dizer de Jesus com a minha vida, é o meu ser, é o meu viver que tem de dizer que eu conheço Jesus, que eu estou com Ele, que eu vivo em comunhão com Ele. Então, que nós possamos sair daqui, depois de termos comungado a palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, depois de termos comungado Jesus, que nós saiamos com uma disposição nova de confrontarmos a nossa vida com o Evangelho e reconhecer tudo aquilo que ainda é sombra em nós, que ainda está escuro, e permitirmos que a luz de Jesus nos alcance, nos ilumine, e iluminados por Ele que é luz, que nós possamos refletir esta luz na vida das pessoas e do mundo. Como eu disse, é um tempo privilegiado este. Então vamos viver bem este tempo de graça. Vamos nos confessar bem para a festa de Santa Teresinha. No calendário católico, o dia de Santa Teresinha não é festa nem solenidade, mas aqui na paróquia ela tem caráter de solenidade, de modo que todos devem participar da missa naquele dia e devem participar em estado de graça, né? Se confessar, se você tem alguma coisa, se depois de refletir você vê que tem algumas situações de trevas, né? Leve essa escuridão, essa treva, à luz da misericórdia do Senhor, né? E celebre com toda dignidade a festa da padroeira no dia 1º de outubro, né? Para que você possa melhor aurir as graças emanadas da festa dessa santa padroeira, que vai acontecer logo em breve. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa aninhar-se sobre a vida de cada um de nós, e possa penetrar todo o nosso ser, impulsionando-nos a nos recolhermos no coração de Jesus, para que o pulsar do nosso coração esteja em sintonia com o coração de Jesus, inflamado de amor, de desejo de salvação pelo ser humano. Que a solicitude do Cristo seja a nossa também, de que ninguém fique na ignorância, mas que todos conheçam a verdade, conhecendo a verdade, sejamos todos salvos. A fragilidade nossa é grande, mas a graça e a força de Deus são infinitas, né? Que a graça de Deus possa nos socorrer hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.